tarde. O aeroporto de Congonhas tem mais uma manhã de confusão. A gente vai direcionar. Passageiros voltam a enfrentar filas e atrasos, reflexos ainda da falha de ontem num radar. Outros aeroportos enfrentam o efeito cascata. No Rio, um morador da favela de Manguinhos morre num tiroteio entre policiais e traficantes. Manaus vive surto de sarampo e o Exército vai aos bairros para vacinar a população. São Paulo reforça a campanha contra a gripe, que já matou mais gente em um semestre do que no ano passado inteiro. Descaso, remédios caros vão para o lixo em cidades do interior paulista. A morte de imigrantes no mar Mediterrâneo dispara e atinge o maior nível em 18 meses. A FUNAI divulga imagens inéditas do índio que vive sozinho na Amazônia há mais de 2 décadas. E na crônica deste sábado, um museu em Paris que reúne antiguidades de toda a Europa. O Jornal Hoje está começando. Amanhã foi complicada de novo no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. A pane num radar que provocou cancelamentos e atrasou voos ontem deixou reflexos que atravessaram a noite e se estenderam até aeroportos de outras cidades. Os passageiros voltaram a enfrentar filas, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Faltou vaga no hotel para onde a companhia aérea mandou essa família. E os filhos dormem no colo da mãe à espera do próximo voo. A gente está desde ontem, às 2 horas da tarde, estamos tentando ir para Brasília. Faltou funcionário para atender a expectativa de tantos passageiros. A gente está com um atraso, todo mundo vai ser atendido. E teve uma hora que faltou paciência também. Eu não vou para fila 8. A gente vai direcionar. Não, daqui eu não saio, filho. Podem aguardar. Cheguei aqui às 5 horas da manhã, 6h20, não fui atendido, terceira fila. As filas se estenderam pelo saguão. Check-in pronto, só falta despachar a bagagem e até agora nada. Pela madrugada. Até agora esse atraso, a criança dormindo aqui, cansado o dia inteiro, a gente também cansado. E por aeroportos de todo o país. Em Salvador, passageiros registraram a espera pelo embarque. Alguns perderam a calma. Eu quero saber qual a posição que vocês têm para nós seguirmos vocês. Voos para hoje eu não tenho mais. O quê? Vocês entenderam? Tudo consequência da falha de um radar que deixou de funcionar por falta de energia. A primeira instabilidade foi na noite de quinta-feira e se repetiu outras 2 vezes na madrugada e manhã de sexta-feira. Voos foram cancelados nos 3 principais aeroportos de São Paulo. O balanço até às 10 horas da manhã mostra que em Congonhas, dos voos programados, 154 tiveram mais de 1 hora de atraso e 22 foram cancelados. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, 403 tiveram atrasos e 30 foram cancelados. E até no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, dos 137 programados, 48 atrasaram e 15 foram cancelados. Olha, 11 da manhã e só agora dá para dizer que o fluxo no saguão aqui no aeroporto de Congonhas está perto do normal para um fim de semana. Os passageiros esperam pouco para fazer o check-in e os voos estão saindo dentro do horário previsto. Os especialistas em aviação explicam por que uma pequena instabilidade em um radar pode bagunçar tanto a vida de quem precisa viajar. É uma das principais fontes de informação de onde estão as aeronaves perto do aeroporto. Com essas informações das aeronaves que ele vai direcionar. Agora, quem vai pousar primeiro, quem vai esperar, qual que é a hora de pouso, qual que é a direção que ele vai tomar. Agora o assunto é a gripe. O número de mortos por causa da gripe H1N1 em São Paulo já é bem maior do que em todo o ano passado. No Brasil foram mais de 800 mortes. O risco aumenta porque a procura pela vacina está bem baixa em vários estados. A reportagem é da Ananda Apple. A prefeitura montou hoje um posto volante de vacinação contra a gripe e febre amarela dentro do Centro Cultural São Paulo para aumentar a adesão à vacinação. Uma mão na roda para quem trabalha durante a semana e não teve tempo de se prevenir. Por isso, tinha até uma pequena fila hoje cedo.
como o Centro Cultural fica aberto e tem essas campanhas, aqui fica mais fácil de achar e localizar para poder tomar vacina. Você não tinha conseguido tomar ainda? Não, foi relaxo mesmo, dava para ter vindo, Só para depois? Pois é. Tempo o senhor tinha? Muito aposentado. O número de mortes por H1N1 subiu de 1 caso em todo o ano passado para 42 de janeiro até 17 de julho neste ano. Esse alto número se relaciona diretamente à baixa adesão à vacinação. A meta é de vacinar 90% das pessoas do público-alvo. Até agora, em São Paulo, só se vacinaram 78,8%. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados 4.680 casos de gripe em todo o país. 839 pessoas morreram, a maior parte de gripe H1N1. Além de São Paulo, Paraná, Goiás e Ceará são os estados que mais tiveram casos. Preocupa também o Ministério da Saúde a baixa procura pela vacina. Roraima, Rio de Janeiro e Acre ficaram bem abaixo da meta. Esta médica reforça a importância de tomar a vacina para não colocar em risco a sua vida e das outras pessoas. Extremamente importante que as pessoas procurem os serviços. E quem se vacina está cuidando de si e está cuidando do outro, porque existe uma parte da nossa população que não pode ser vacinada por indicações médicas. Então, quando eu deixo de me vacinar ou vacinar o meu filho, por exemplo, eu estou colocando uma criança que é mais suscetível em risco também. Tá? Então, vacinar é importante não só para o indivíduo, mas como para a coletividade também. E lá em Manaus, o esforço é para vacinar contra o sarampo. 444 casos foram confirmados na cidade. Hoje, homens do Exército entraram na campanha da vacinação. Eles também distribuem folhetos com informações sobre a doença e a importância de se proteger. No começo do mês, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência por causa do surto de sarampo. E mais um grupo de aposentados por invalidez e beneficiários do auxílio-doença foi convocado para passar pelo pente fino do INSS. O prazo para agendar a perícia termina no dia 13 de agosto e quem tem mais informações é a repórter Camila Bonfim, lá de Brasília. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, todo esse pente fino do INSS é para saber se há pagamentos indevidos de benefícios. Dessa vez, ao todo, são quase 179 mil pessoas que devem passar por essa revisão. A grande maioria, beneficiários de aposentadorias por invalidez. A notificação é por carta, Maju, portanto, o beneficiário, assim que for notificado, tem até 5 dias úteis para agendar a perícia. E quem não fizer isso vai ter o benefício bloqueado pelo INSS. Essa fiscalização começou em agosto de 2016. É uma fiscalização feita, uma perícia para apontar se o beneficiário tem condições de voltar ao trabalho ou não. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, desde que esse pente fino começou, as perícias já levaram ao cancelamento de mais da metade dos benefícios. O INSS também informa que, no caso das aposentadorias por invalidez, os beneficiários que devem passar por essa perícia são aqueles com mais de 60 anos e que estão há mais de 2 anos sem fazer a revisão. No caso do auxílio-doença, quem está há mais de 2 anos sem fazer a revisão médica obrigatória do INSS. Todas as informações estão disponíveis no telefone do INSS, 135. Maju. Oi, Camila, obrigada, viu? Ainda no pacote saúde aqui, medicamentos caros e que fazem falta a muitos pacientes estão sendo desperdiçados em cidades no interior de São Paulo. A reportagem é da Karen Schmidt, de São José dos Campos. A Ana Júlia precisa de um hormônio para tratar a deficiência no crescimento, mas a somatropina está acabando. O pouco que tem veio da ajuda de outras mães. Desde abril, mãe e filha estão aguardando a entrega do Estado. Aquelas que conseguem pegar e têm uma reserva, acabam dividindo com a mãe que não tem, porque não é só eu, são várias mães que estão brigando por esse medicamento. Nosso produtor entrou facilmente no prédio onde os remédios de alto custo são armazenados em São José dos Campos. Boa tarde. Encontrou um freezer desligado, onde os remédios deveriam ser mantidos a uma temperatura entre 2 e 8 graus. Acabei de ligar o freezer. E encontrou também várias caixas da somatropina que a Cláudia tanto espera.
O outro medicamento que estraga em temperatura ambiente é Etanercept, usado no tratamento de reumatismo. Uma caixa custa quase R$10 mil. O Núcleo de Assistência Farmacêutica, onde ficam armazenados os remédios de alto custo aqui em São José dos Campos, é mantido pelo Estado e fornece medicamentos para 12 cidades do Vale do Paraíba. Em maio, o Ministério Público já havia feito uma vistoria no local e encontrado muitas irregularidades, além de remédios vencidos. A promotoria descobriu geladeiras sem controle de temperatura e instalações elétricas precárias. Um refrigerador queimou e 300 frascos de remédios se perderam, prejuízo de quase R$150 mil. É preciso que uma solução imediata para essa situação de emergência, que é a péssima condição de armazenamento dos medicamentos. Isso não pode esperar. A diretora da Secretaria Estadual de Saúde disse que já solucionou os problemas estruturais apontados pelo Ministério Público. Logo identificamos essa constatação, a DRS abriu uma sindicância para apurar esses fatos, porque não é possível, a Secretaria de Estado não permite que você tenha medicamentos dessa monta, com esse valor, com essa necessidade da população sendo perdidos. Essa semana, o Tribunal de Contas do Estado fiscalizou quase 200 órgãos de saúde que distribuem remédios de graça em 160 cidades de São Paulo. Os remédios vencidos, encontrados em Itatiba, foram comprados recentemente. Em São Roque, a insulina fica na porta da geladeira, onde a variação de temperatura é grande. E a farmácia ainda tem mofo e infiltrações. O medicamento, quando ele é exposto de maneira inadequada a temperaturas fora do padrão, ele pode estragar, ele pode degradar, perder o seu efeito também. Perdendo seu efeito, ele vai comprometer o tratamento farmacoterapêutico do paciente. Olha, a FURP, empresa que distribui os medicamentos lá em Itatiba, declarou que cabe à Secretaria de Saúde fazer a gestão do estoque e que as entregas foram feitas aí no prazo até 180 dias antes da data de vencimento. Já a Prefeitura disse que recebeu o medicamento próximo ao vencimento, mas não explicou como faz a gestão do estoque. A Prefeitura de São Roque disse que quando for notificada pelo Tribunal de Contas, vai resolver os problemas apontados. E sobre a medicação da Ana Júlia, que nós mostramos no início da reportagem, a diretora regional de saúde disse que aumentou o rigor na distribuição para conter os desvios e que crianças devem usar uma dosagem menor, por isso tem orientado médicos e pacientes sobre a prescrição adequada. Um homem morreu e 2 ficaram feridos num tiroteio entre policiais e bandidos na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Testemunhas disseram que José Carlos de Jesus Almeida saiu ontem à noite para abastecer o carro e foi atingido por uma bala. 4 crianças estavam com ele e não se machucaram. Outro morador da comunidade e um policial se feriram, mas passam bem. E que Brasil você quer para o futuro? A gente começa com a mensagem do Glaucio, de Minas Gerais. Eu sou Glaucio Espínola, da comunidade do Vigário, Juramento, Minas Gerais. O país que eu quero é um país onde os políticos olhem as estradas, conservem melhores estradas para que os produtores consigam chegar em suas propriedades rurais. Meu nome é Diego Lisbão, sou aqui da cidade de São Sebastião do Buzeiro, aqui no Cariri paraibano. E o futuro que eu quero para o meu país é um país onde ele apoia a agricultura familiar, onde apoia o homem do campo produzir no seu campo. Meu nome é Valdo Luiz Salatovic, sou aqui de Rosana, estado de São Paulo. O Brasil que eu quero é que se proteja mais a nossa natureza, se proteja mais nossos rios, que os nossos rios estão se acabando. Sou Pedro Pereira, de Milton Brandão, Piauí. O Brasil que eu quero para o futuro é um país justo, com respeito e cidadania, sem miséria. Senhor presidente, sobreviveria apenas com um salário mínimo? Aqui, Praia de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Meu nome, Adair Luiz Stefanello Busato. O que eu desejo para o Brasil é uma imprensa imparcial, um país justo, honesto e sem preconceito. Meu nome é Werlison Souza. Meu nome é Laene Moraes. Falamos do município de Mojuí dos Campos e o Brasil que queremos para o futuro é um Brasil com mais acesso à educação. E um Brasil de igualdade de direitos para todos. Com menos impostos e com mais geração de empregos.
O Evaldo, da cidade de Rosana, no interior paulista, fala sobre o cuidado com os rios. Sabe que o esgoto de quase a metade da população brasileira não recebe tratamento adequado, acaba poluindo rios e provocando doenças, principalmente na população mais pobre. A Agência Nacional de Águas lançou, inclusive, o aplicativo Água e Esgotos, que mostra quanto do esgoto é recolhido e tratado em cada cidade brasileira. Informação importantíssima para a população cobrar os governantes e os candidatos a governador também, né? E você conta agora pra gente qual é o Brasil que você quer. Os vídeos que já foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site, no g1.com.br, Brasil que eu quero. A Organização das Nações Unidas divulgou que o mês de junho teve o maior número de mortes de imigrantes em 1 ano e meio. Durante todo o mês foram confirmadas 629 mortes de pessoas que tentavam chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Do começo de julho até hoje, foram registradas 198 mortes. De acordo com as ONGs que resgatam imigrantes durante a travessia, a nova política da Itália de bloquear o acesso dos navios aos portos dificulta o salvamento. O grupo Hamas e o exército de Israel concordaram em fazer uma trégua nos bombardeios na faixa de Gaza. O cessar-fogo veio um dia depois de muita violência ao longo da cerca que separa Israel da faixa de Gaza. Um soldado israelense foi atingido por um disparo. Essa foi a primeira morte do lado israelense naquela região desde 2014. Entre os mortos palestinos, há 3 militares e um civil. Outros 120 palestinos ficaram feridos. O presidente americano Donald Trump, como de costume, usou a rede social para atacar o ex-advogado do governo, Michael Cohen, que revelou ter gravado uma conversa sobre pagamentos a uma ex-modelo. Trump diz que é inconcebível que o governo invada um escritório de advocacia pela manhã. Quase inédito. É ainda mais inconcebível que um advogado grave um cliente. Totalmente inédito e talvez ilegal. A boa notícia é que o seu presidente favorito não fez nada de errado, completou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga se o pagamento envolve dinheiro de campanha. Isso violaria leis federais dos Estados Unidos. A princesa do Japão está no Brasil para comemorar os 110 anos da imigração japonesa. Hoje, a princesa Mako de Akishino está em São Paulo, que tem a maior comunidade de imigrantes japoneses. Ela participou de uma cerimônia num centro de exposições. A princesa desembarcou no Brasil no começo da semana e tem visitado aí diferentes estados para celebrar a cultura japonesa. E olha essa, ficar sentado durante muito tempo pode atrapalhar tudo o que você conquistou na academia ou naquela caminhada diária. É o que diz uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia. Quem explica é a repórter Ana Valéria, de Salvador. O dia mal começou e ela já está na ativa. Depois de 1 hora de corrida, e aí? Missão cumprida? Missão cumprida. Já fiz a minha corrida, como eu faço todos os dias, venho aqui caminhar antes de trabalhar. Isso é bom que renova para a gente começar já o dia. Depois de malhar, Ana encara 5 horas sentada como operadora de telemarketing. Os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia acreditam que ficar sentado muito tempo pode derrubar os efeitos da malhação. O estudo longitudinal da saúde do adulto foi feito com 15 mil pessoas em 6 capitais brasileiras: Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Vitória. Para os pesquisadores, ficar sentado tem limite. Se for na frente da tela do computador ou do smart, 4 horas no máximo. Estudando, 8 horas. Mesmo assim, é preciso agitar o corpo nesse período para ativar a proteção contra doenças. Existe uma enzima chamada ALPL, que é a lipoproteína lipase, que ela é responsável por transportar as gorduras que circulam na corrente sanguínea para o tecido adiposo e para os músculos. E essa gordura vai ser utilizada posteriormente como substrato energético durante o exercício. O fato de eu ficar muito tempo sentado inibe a ação dessa enzima, fazendo com que as gorduras circulem livremente na corrente sanguínea. A pesquisa começou em 2008 e de lá para cá vem acompanhando os participantes que a cada 3 anos fazem uma série de exames de laboratório e imagem. E ainda respondem a um questionário gigante sobre hábitos diários, alimentação, ambiente.
Marcelo faz parte desde o início e acabou descobrindo que precisa mudar o estilo de vida. O desafio é realmente sustentar, né? Geralmente a gente começa e larga, mas o fato de ser um estudo ao longo do tempo ajuda bastante a gente. Então eu acho que dá e é isso aí que eu vou fazer. Márcia é médica e conta que trabalha muito tempo sentada. Na própria clínica eu passei a movimentar mais. Eu sentava, eu levantava para ferir uma pressão, eu saía para tomar água, a saúde melhorou significativamente. Agora é hora de falar sobre o tempo. Quem está aqui com a gente é a Jaqueline Brasil. Oi, Jaque, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e boa tarde para vocês também. Oi, Jaque. Essa semana falei de calor, você também, de secura e de uma frente fria que passou pelo sul e esfriou, né? Esfriou. Agora esfriou sim, gente, porque na bagagem dessa frente fria veio uma massa de ar polar nada comparável àquela onda de frio no início do mês, tá? Mas deu uma esfriada assim. A frente fria já tá aqui, ó, a caminho do sul de São Paulo. Atrás tem esse ar polar que está esfriando parte também do centro-oeste, mas principalmente o sul. Olha o friozinho que fez hoje de manhã em Urupema e também em São Joaquim, e em São José dos Ausentes e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Inclusive os gaúchos sentiram frio e vento forte também, tá? Em Mostardas deu rajada de 77 km por hora, ventou bastante também em Canguçu, Tramandaí e Jaguarão. Tanto vento assim foi por causa da grande variação de pressão desses dois sistemas aqui, tá? A baixa pressão, que está relacionada à frente fria, e a alta pressão, que é responsável pela massa aqui de ar frio que está esfriando um pouquinho a região embaixo. E a chuva, Jaque? A chuva tem algumas regiões, eu explico para vocês, tá? Principalmente no leste de Santa Catarina, uma chuva fraca. No Paraná é uma garoa, assim como no leste de São Paulo também. Aqui seria no litoral paulista, tá? No litoral nordestino da Bahia até o Rio Grande do Norte e em parte do norte, em parte porque, por exemplo, em um bom pedaço aqui do Pará, Amazonas e Rondônia, o tempo fica firme. Fica firme também em todo o centro-oeste, interior do nordeste, também o sudeste e o sul. Faltou falar de temperatura. Claro, olha, vai fazer calor em boa parte do país, com exceção aqui do sul. Porto Alegre, máxima só de 14 graus. E no centro-oeste, Campo Grande só com 24 graus por causa desse ar frio. Mas aí no restante do país até que continua esse calorão. 27 em São Paulo, Belo Horizonte, 34 no Rio de Janeiro e no Belém e 35 em Palmas. E como tem gente que gosta de frio e tem gente que gosta de calor, selecionamos alguns destinos para você passar bem o domingão. Gramado e Urubici pode ter geada. Aqui Campos do Jordão só um friozinho mesmo. Para você que curte praia, uma boa pedida. Guarapari, olha só, Fernando de Noronha e Barreirinhas com 34 e praticamente nada de chuva não, viu? Eu sou da turma da praia, e você? Eu gosto da praia também, mas curto uma serra também. Bom fim de semana. Tchau, Jaque, obrigada, viu? A seguir, Paraty reinaugura o único cinema da cidade. E como vive o índio isolado na Amazônia há mais de 20 anos. Escuta só essa história. A FUNAI divulgou imagens históricas de um índio que vive totalmente isolado na floresta, lá em Rondônia. Os passos dele são monitorados há 22 anos, como mostra a repórter Maríndia Moura. Estas imagens estão correndo o mundo. Um homem praticamente nu, usando apenas alguns adornos de palha. Vive como os primeiros habitantes do Brasil. De estatura mediana, aproximadamente 1,65 m, e a estimativa é de que tenha entre 55 e 60 anos. Ele é o único indígena do Brasil que vive sozinho. É o sobrevivente dos Tanaru, povo que foi exterminado em 95 por disputa de terra. A casa dele é a floresta, na região de Corumbiara, sul do estado de Rondônia. O indigenista da FUNAI, Altair Algair, estava com a equipe que localizou ele pela primeira vez em 1996. Conta que não foi nada amigável. Ele estava numa casa, estava sentado. Quando ele me viu, a reação dele foi correr para dentro da casa. Foi em questão de segundos, eu já vi uma flecha saindo de dentro da casa dele, tentando de tudo, com outros índios, conversando com ele. Outros dialetos, e não conseguimos, nem ele respondeu uma palavra para a gente,
e nem sair lá de dentro. O último contato visual foi feito em 2005. Na época, a equipe da FUNAI tentou forçar uma aproximação, mas o indígena reagiu à flechada. Um servidor chegou a ficar ferido. A partir de então, a FUNAI entendeu que era melhor respeitar a escolha do índio de viver só e continuou a monitorar os passos dele, mas aí somente à distância. A gente entra nesse território, registra todo e qualquer vestígio, mas tudo com o princípio do não contato, o princípio de não se aproximar, o princípio de respeitar a decisão desses povos. Não se sabe a língua que ele fala. Ivaneide Bandeira é presidente da ONG Canindé, que lida com povos indígenas em Rondônia e conhece bem a história do nosso solitário. Ela diz que ele tem motivos para não querer contato com ninguém. Eu acredito que ele tem muito medo, porque ele viu toda a sua família ser morta, todo o seu povo ser morto. Então, ele tem medo e não confia em ninguém. Para mim, ele é o maior símbolo de resistência de um povo, né, que luta por sua vida. Ele luta pela vida dele. Para quem vive na cidade, a tecnologia vai mudando o jeito de fazer as coisas. Os consumidores andam curiosos com uma novidade nos supermercados: passar as compras e pagar a conta sozinhos. O Fábio Castro, lá de Goiânia, mostra pra gente. O consumidor ainda está aprendendo a lidar com a novidade. Eu achei que engraçado, porque não estava entendendo. Minha neta que falou, põe ali na caixa, vó. Ah, é? O processo é todo informatizado, até na hora de pesar frutas e verduras. Tomate, qual que é? Longa vida. Ó, longa vida. Aí vai dar certo. A funcionária ajuda a tirar dúvidas. Afinal, é uma novidade que aos poucos vai se espalhando pelos supermercados brasileiros, por onde passam 28 milhões de clientes todos os dias. Para a Raquel, em Londrina, no Paraná, já é como mexer no celular. Como eu gosto de inovar, né, acabei testando e acabei gostando. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Gustavo decidiu fugir da fila tradicional. Já passa aqui automaticamente, faz o pagamento com cartão e já sai com mais rapidez do supermercado. Em Goiânia, esta loja começou com 4 caixas eletrônicos e já ampliou para 6. A menina só me ensinou 2 vezes no início que a gente, Mas depois disso, não, eu só venho aqui. Para evitar confusão com uma grande quantidade de produtos, o pessoal aqui da loja até limitou em 10 itens por compra. Basta seguir o passo a passo que está aqui na tela. Seu primeiro produto pelo leitor e coloque na caixa. A máquina já está pedindo para passar o primeiro produto. Deseja informar o CPF na caixa. A máquina também fala. A Valdenice diz que não é tão fria como a operadora digital. É eu passar o meu carinho, o meu bom atendimento, o meu bom tratar no dia a dia para o cliente. A máquina não. Para os supermercados, ainda é cedo falar em demissões. O que vai fazer é um rodízio, tirar uma pessoa que está numa parte eletrônica e vai mais para uma parte operacional. O sistema reduz as filas em 30%. Os equipamentos têm câmeras de segurança para evitar furtos. E se o consumidor faz tudo sozinho nestas máquinas, será que dá para baixar os preços? Hoje não, né? Porque a gente tem que pagar o custo do investimento desse equipamento, que se torna até mais caro do que um caixa convencional. Mas no futuro, quem sabe? Gostei. Vou continuar fazendo assim para me aprender. Uma cidade cheia de encantos no litoral sul do Rio de Janeiro ganhou mais um atrativo. Paraty recebeu de volta seu único cinema e no mesmo prédio histórico. A reportagem é da Rose Gomes. No sobrado, construído há quase 90 anos, funcionou o primeiro cinema de Paraty, o único durante muito tempo. Agora que o imóvel, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi restaurado, o prédio voltou a ser o cinema da cidade cheia de história. O primeiro cinema funcionou até 1973. Depois disso, o espaço ganhou outras funções. Aqui já foi restaurante e até boate. Ficou um longo período fechado e agora volta às origens, mas com toda a modernidade. A projeção é toda digital. O prédio também ganhou biblioteca e espaços para cursos e oficinas.
As ruas de Paraty já foram cenário para mais de 30 longas, além de dezenas de novelas e minisséries. O Cinema da Praça ele está previsto, concebido para ser um espaço de formação de público para o cinema, para o audiovisual e também um espaço de formação para jovens em audiovisual e cinema. E além disso, também é um espaço multiuso para as outras artes serem incluídas também nesse espaço. A primeira sessão aberta ao público foi ontem. Como Paraty não teve nenhuma sala de cinema por mais de 40 anos, foi a primeira vez que muitos moradores assistiram a um filme na tela grande. Muito legal e eu nunca fui no cinema. Eu tô amando. A gente está animadíssimo, assim, pensando que a gente vai assistir todas as sessões de cinema. Seu Manuel, que frequentou o antigo cinema, trouxe o filho. O cinema aqui era muito bom, era muito maravilhoso. Aqui muito, sabe, a gente saía do serviço da gente 5 horas, 6 horas da tarde, ia pro cinema. Então a gente se divertia bastante. É um sonho, principalmente para ele, né? Depois de tanto tempo, ter o cinema de volta para Paraty, né? Com a restauração, outras histórias virão por aí. A seguir, a crônica lá de Paris. O Rodrigo Alvarez visitou um museu cheio de objetos antigos que faziam parte de feiras da Europa. Hoje, falta alimentação, falta higiene, falta tudo. Você vai se emocionar com a história da dona Nildete. Ela decidiu mudar a vida dela. Abriu as portas da própria casa e transformou a sua casa num projeto social. Meu Deus, eu pensei que meu dia nunca ia se aproximar, meu filho. Vou dizer que a senhora trouxe criança para dentro de casa, mais de 200. Verdade. A gente achava loucura, mas só que o coração dela é muito grande. Hoje, 4 da tarde, tem a nova temporada de Um por todos, todos por um. Meu filho, a gente nunca é anjo sozinho. Caldeirão do Hulk. Honda HR-V, o SUV que revolucionou o segmento. Sempre inovando, por dentro e por fora. Com o espaço interno mais versátil e maior valor de revenda. Você que sempre sonhou com o HR-V, esta é a sua oportunidade. Honda HR-V. Conheça condições de taxas especiais ou supervalorização do seu veículo usado. Faça um test drive na concessionária mais próxima. Começou a liquidação da Telha Norte. Até 70% de desconto e o melhor atendimento. São milhares de ofertas! Confira! Porcelanato Busquinelli, só R$ 13,90 ao metro quadrado. Não conte com a sorte, conte com a Telha Norte. Neste sábado e domingo, não dá para perder o feirão na fábrica da GM. Para comemorar o mês oficial do Carro Zero, você vai poder comprar direto do pátio, com condições ainda mais imperdíveis. Novo Onix 2019 completo por R$ 42.990 e taxa zero em 30 vezes. Tracker automático por R$ 80.990 na troca do usado e 30 vezes sem juros. Mas é só neste sábado e domingo, na fábrica da GM. Ninguém tem escrúpulo nessa casa, meu Deus. Só uma família como essa, ladrão, safado e mau caráter, consegue ser tão amorosa. Eu tenho que achar um jeito de neutralizar o crápula do seu marido. Daqui a pouco, eles estão de volta. Com a ideia que eu estou tendo, eu vou ganhar uma bolada. Só que futebol nunca foi meu forte. Cala a boca! Sai de baixo. E chegou a hora da crônica dos nossos correspondentes. Hoje, o Rodrigo Alvarez mostra um museu no centro de Paris que reúne antiguidades que um dia já ocuparam as feiras da Europa. São jogos, bonecos e muitas maluquices. Dá só uma olhada. À primeira vista, a gente fica meio atordoado vendo rostos meio assustadores, parece um pouco uma casa do terror. Tem umas crianças aqui esquisitas sobrevoando esse lugar que um dia já foi um depósito de vinho, bem no meio de Paris. Mas, de repente, quando você entende que você está sendo transportado no tempo, aí tudo começa a fazer mais sentido.
O Museu de Artes de Feiras de Rua, em Paris, tem uma coleção incrível e rara de jogos, bonecos e outras maluquices que um dia estiveram em feiras públicas da Europa. Eles fazem visitas guiadas, que são viagens ao passado. A gente está voltando para Veneza no final do século XIX, ou seja, 1870, 80. Um tempo muito distante. Agora consegui um cavalinho bom aqui no meio, ó. O que faz um homem do nosso tempo num carrossel do século XIX? Eu nunca tinha andado nisso antes, então eu tô achando que é assim que se anda, não é não? Agora que tava ficando bom, acabou. Esse brinquedo aqui é tão raro que o cineasta Woody Allen acabou usando ele durante as gravações do filme Meia-Noite em Paris. A moça que faz aqui a nossa excursão, a nossa guia, disse que é bem rápido e que algumas pessoas passam mal tanto na volta. Normalmente não sou uma pessoa muito boa de labirinto, não. Mas eu vou me esforçar. Volta-se a ser criança e a ter medo também. Quanto mais a gente pedala, mais o negócio acelera, o mundo gira. Há 40 anos eu era comediante e tinha um antiquário, conta Jean-Paul Favin, o criador do museu. Um dia eu precisei inventar o que fazer com essa quantidade toda de objetos que eu tinha guardado e encontrei esse espaço que era do século XIX, da mesma época que os brinquedos. E aí eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas sorriem e convivem como antigamente aqui dentro. O que eu queria mesmo, lá no fundo do coração, era experimentar esse jogo de cavalinhos. Opa, me deram uma bolinha e começou. Ó, o 5 lá, o 5 tá andando, hein? Ó, tô indo bem, hein? Tô em terceiro lugar, passei pra primeiro lugar, tô em primeiro. Cadê a bola? Voltou. Ó, tô lá, hein? Tô lá. Sorte de principiante. Meu cavalinho chegou em primeiro. E eu saí dali com a cabeça girando, pensando em unicórnios, pianos que tocam sozinhos, fantasmas. Como é bom voltar no tempo, né? É isso, o Jornal Hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Obrigada pela companhia, boa tarde, ótimo domingo.